Olá, pastor Anderson, e a todos que acompanham essa reunião, os pastores, os imprensas, enfim, todos que acompanham agora essa reunião. Nós vamos abordar assuntos aqui concernente ao imprensa, à obra de Deus, que eu creio que será de grande valia para todos nós. E nada melhor do que nós começarmos essa reunião pautada, naturalmente, na palavra de Deus. Aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, mestre, come alguma coisa. Aí Jesus falou assim no 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ora, o Senhor Jesus, ele estava nesse mundo de carne e osso, igual a mim, igual a você, igual a todos nós. Ora, todo ser humano precisa de comer. Se a pessoa não comer, ela não vive. Mas Jesus aproveitou aquele momento. Naturalmente os discípulos devem ter visto Jesus há muito tempo, há horas sem comer, então eles quiseram fazer um agrado. Ô Senhor, come aí. Então Jesus aproveitou aquela situação e disse assim: olha, a minha comida consiste em agradar a Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. É necessário que você venha almoçar, jantar, lanchar, comer? Sim, mas é necessário que também realizaremos, ou que venhamos realizar a obra de Deus. Por exemplo, o grupo, o imprensa, é um time. É um time que nós temos que montar uma equipe em cada estado. E um time, ele tem o técnico, tem o goleiro, o lateral direito, o esquerdo, meio de campo, defesa. É um time completo. Cada um tem a sua função. O reino de Deus é tomado por esforço. E tem que haver um esforço de cada um, da nossa parte, cada um de nós. Então cada pastor tem que apoiar os imprensas do seu estado, trabalhar em parceria com eles. Imprensa, tem aí o imprensa, o primeiro, o responsável, tem o segundo que ajuda aí, né? Você tem que montar uma equipe aí, uma equipe. Aliás, tem até um versículo que fala a respeito disso. 27, 18, que diz assim, diz assim: o que trata a figueira come do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. O que é tratar da figueira? É você formar aí essa equipe, tratar essa equipe, saber interagir um com o outro. E ele diz aqui, cadê o 18? E o que cuida do seu senhor será honrado. Você cuidar do Caleb Imprensa, você está cuidando de Deus. Você está cuidando do próprio Deus. E Deus vai te honrar. É impossível que Deus não venha te honrar. Ele vai te honrar. Pô, é muito forte, rapaz. E o que trata da figueira come do seu fruto. Quer dizer, se a gente tratar de formar uma equipe, de nós formarmos uma equipe, vai arrebentar. O Grupo Caleb, nas redes sociais, porque o Grupo Caleb, ele é o meio de nós anunciarmos o trabalho que está sendo feito. E nós temos que fazer um trabalho com qualidade, naturalmente. Cada página do estado, do seu estado, é um meio de divulgação do seu estado. Então a gente tem que tratar com todo o carinho, com toda a fé. Cada imprensa tem que ter um bom relacionamento, saber interagir,
se comunicar uns com os outros. Não é um ficar criticando o outro, mas é como eu falei no início, formar uma equipe. Cuidar da figueira. Cuidar da figueira. Cuidar das coisas do seu Senhor. Como diz aqui. E o que cuida do seu Senhor será honrado. Como eu falei, cuidar realmente daquilo que é de Deus. Em cada estado tem que haver uma organização e produzir materiais, como o coordenador pode estar mandando fotos, redação, enfim. O coordenador do imprensa, ele não pode querer trabalhar sozinho. Então você tem que formar uma equipe. Aproveita aí agora esse curso que vai ter, né? Agora a próxima etapa, tivemos a primeira, vamos ter a próxima agora, a segunda etapa, de vocês estarem formando realmente uma equipe. Ok? Cada pastor estadual deve sentar com o seu imprensa e perguntar a ele: o que você precisa para me ajudar no imprensa? Então, o senhor pastor, os pastores, atenção, todos os pastores, senta aí com seu imprensa e pergunte aí no imprensa para você me ajudar. Claro, nós não temos, digamos que o imprensa diga: olha, eu preciso de uma câmera fotográfica da primeira geração. Naturalmente, o pastor não vai ter. Mas vamos trabalhar com aquilo que nós temos. Quando eu falo perguntar o que precisa, às vezes o senhor pode aumentar essa equipe aí, pedindo aos regionais que lhe ajude, que venha conseguir uma pessoa lá, na sede regional, que possa fazer parte do imprensa, e aquele lá vai ser um editor de foto, aqueles lá vão fazer a redação, vão mandar para o imprensa aí, para ele estar postando, e por aí vai, ok? Os estados têm que rever as condições de fotos. Estão sendo postadas com o tamanho errado, fotos esticadas e molduras esticadas. Eu tenho andado nas páginas e tenho visto que, eu não sei como é que está sendo feito, se é no Photoshop, se é no PicArt ou no Canva. Vê direitinho, porque as fotos ficam esticadas. O rosto, a foto, fica uma coisa feia, desfigurada. Então vê direitinho, para você não esticar as fotos, para você ver direitinho. Aquele nosso quadrado básico é 842 por 595. Tá lá no Canva, no PicArt. Tem muitos que estão saindo, aí fica feia realmente a foto. Tem uns que esquecem de colocar o hashtag, às vezes não coloca a redação. Vamos lá, pessoal, vamos empenhar. Cuida do seu Senhor. Cuida do seu Senhor. Cuida da figueira. A figueira é o grupo imprensa. O seu Senhor é o trabalho que nós postamos, que nós realizamos. Você cuidar da imprensa, como eu falei, é você cuidar realmente das coisas de Deus. Ok? Se você ficar só você e o imprensa, o pastor e o imprensa do estado, tentando fazer o trabalho, vocês dois sozinhos, a coisa não vai andar. Realmente tem que ter uma equipe. Dia, por exemplo, uma situação, dia de evento que precisa de material, exemplo, ponto de oração. O pastor tem que facilitar o trabalho, tirando fotos e mandando já para o imprensa lá mesmo do evento. Por exemplo, às vezes acontece, a gente pede fotos, na vez passada agora, o senhor, pastor Anderson, eu vi, e acho que foi 9 estados que não entrou no alvo. Mas por quê? Porque às vezes se espera chegar em casa e olhar a foto e depois manda. Não, já manda de lá mesmo.
já manda para o imprensa de lá mesmo do evento. Já manda a foto, porque é uma coisa urgente. Já manda de lá mesmo, para que seja subido para que suba para o drive. Ok? Veja isso direitinho, para nenhum estado ficar para trás e todos entrarem no álbum. Tem que ser uma coisa, tem que ser ágil. Cada um tem que saber a importância do imprensa. E o que o imprensa faz e qual a sua importância. Você tem que estar dentro do imprensa. Os pastores, todos os coordenadores, você tem que estar envolvido. Porque senão você vai achar que exigências que têm sido feitas, mas isso aí é besteira. Não, mas isso aí não precisa ser bem assim. Mas por que você fala isso? Porque você não está dentro. Veja direitinho, tudo é importante, tudo que é pedido, exigido é importante. Pessoal, vamos cuidar do nosso Senhor, ok? Existem uma grade de programação, de postagem por semana. Cada estado tem normalmente tem 4 postagens por semana. E aqueles horários que são colocados, né? Normalmente 8 da manhã, 11 horas, 3 da tarde, às 15 horas, às 21 horas, são horários de pico. Horários onde as pessoas abrem a rede social para dar uma olhada. Por isso que a gente estrategicamente coloca naquele horário, ok? Que toda semana tem que subir material no Drive. Você sabe que toda semana, todo sábado, até às 11 da noite, às 23 horas, horário de Brasília, tem que subir material. Então, pessoal, os pastores, os coordenadores têm que estar por dentro de tudo isso. Tem pastor que pede para colocar uma pessoa no imprensa. Existe uma triagem. E por quê? O pastor me liga e diz assim: pastor, eu tenho uma pessoa aqui, eu quero que o senhor coloque ela no grupo aí. Mas tem uma triagem. A gente conversa, primeiro entrevista. Normalmente eu peço para a Camila tem nos ajudado, a Camila de Amazonas tem nos ajudado a fazer isso, não é isso, Camila? Tem nos ajudado. A pergunta é a seguinte: você sai por aí dando o seu CPF para qualquer um? É uma pergunta que eu faço. Claro que não. Então, o imprensa tem uma identidade. E a gente não pode dar essa identidade, sair jogando aí avulso para todo mundo. Não. Há uma identidade. Então, a gente tem que ensinar. Se ela for ter acesso ao Drive do imprensa, ela vai ter que ter a senha, e para nós darmos a senha para ela, a gente está entregando a identidade do imprensa na mão dela. E a gente tem que saber para quem. Por isso que eu ligo para o pastor: pastor, o senhor aprova? O senhor conhece a pessoa? Às vezes a pessoa não tem compromisso nenhum com a imprensa. Como é que a gente vai dar a identidade do imprensa para ela? Então, pessoal, tem uma triagem exatamente para isso. Porque a gente cuidar. Por que isso? É cuidar do seu Senhor. E o que cuida do seu Senhor será honrado. Daquilo que é. Ok, pessoal? Para terminar. Os responsáveis de G têm que movimentar o seu grupo. Vamos lá, pessoal. Os focais aí, as páginas, os pastores. Gostaria que os senhores olhassem o que está sendo postado. Entendeu? Vê direitinho aí. Ô Anderson, por enquanto, eu acredito que é só isso aí. Ok? Procurei ser breve aqui. Desculpa que a gente demorou um pouco. Mas eu passo aí para o senhor. Vai em frente aí, na sua parte aí, o que você gostaria de passar para o pessoal aí dos estados. Ok? Valeu, Anderson. Valeu, pessoal. É contigo, Anderson. Deus abençoe. Tá ligado, pessoal? Obrigado, pastor Isaías. E é nessa mesma fé, pessoal. Eu estava aqui vendo as dúvidas que vocês enviaram. Até uma das coisas que eu e o pastor Isaías temos conversado bastante é justamente sobre isso.
O trabalho que a gente realiza, ele é espiritual. Se você não olhar dessa maneira, então tudo que você faz, você vai encontrar dificuldade. E a gente vê pelas dúvidas que vocês colocaram aqui no papel. Por exemplo, alguns locais repetidamente falaram: a gente tem dificuldade em relação ao recebimento das fotos, a gente tem dificuldade em relação aos horários que acontecem os eventos, de mandar as fotos quando vocês pedem. Mas isso justamente demonstra que o que você tem falhado não é em relação ao horário, não é porque São Paulo não compreende, ou que o seu estado não compreende, é porque faltou aí realmente a sua organização para isso. Eu não vou colocar um culpado aqui, eu quero te ajudar a abrir os olhos, porque o nosso papel é esse. Se você espera que alguém passe a mão no sentido de alivie, você nunca vai desenvolver. E a gente precisa disso. Quando a gente fala de rede social, a gente até conversou sobre isso no curso, a gente entende claramente que quem entra na rede social quer dinamismo. Ela quer ver alguma coisa nova. Novo, talvez não seja um novo de uma nova atividade, mas ela quer ver algum material diferente lá que subiu naquele dia. Então ela soube que naquele dia teve a passeata, ela não quer ver a passeata na outra semana. Ela vai buscar por aquele material no dia. Então ela vai lá, ela coloca na rede social dela, ela vê todos os estados compartilhando aquele mesmo material. Quando ela vai em busca do estado dela, ela não encontra. Então você precisa se organizar no sentido de que eu tenho que ter pessoas para me ajudar. Se a dificuldade está em mim, pastor, eu não estou falando que você tem que sair do trabalho, mas se a dificuldade está em você, naquele dia para você, que normalmente é o sábado ou domingo, quando a gente faz eventos, é um dia sobrecarregado. Você trabalha, você é dona de casa, ou você tem família, que você é casado já. Então, coloque alguém para te ajudar nisso. Não há erro algum, não há falha alguma. Nós trabalhamos, como temos dito, em equipe. Se talvez o seu bloco, a sua região ou a sua igreja, ela ainda não tem condição de editar o material a tempo, conversa com o coordenador do seu estado para que ele lhe ajude. A mesma coisa, se você é o coordenador do estado e está nessa dificuldade, converse com alguém do seu estado e peça ajuda. O trabalho não precisa estar centralizado em uma pessoa quando diz respeito a essa manutenção, quando diz respeito a montar o material. Você tem que trabalhar em equipe. Tem estados que o trabalho não acontece apenas na catedral. O próprio coordenador, ele não é da catedral, ele é de uma outra localidade. Então, descubra talentos. Eu até falei para vocês isso em uma das videoconferências já. Elias, ele disse para si, ele disse para Deus, para o povo e para si: eu sou o único profeta que sobrou em Israel, quando Deus tinha conservado ainda muitos outros. Então às vezes você pensa que está só, eu sou o único pastor, não tem mais ninguém no meu bloco, não tem mais ninguém na minha localidade. Então que hoje nessa reunião que está aí você, está aí o pastor do seu estado, o pastor do seu bloco, estão aí os coordenadores regionais acompanhando essa transmissão, essa vídeo. Então que você possa, através dessa reunião, já se apresentar ao seu coordenador de bloco, se apresentar ao seu coordenador regional, ou conhecer os coordenadores da sua região, você que é coordenador do bloco, conhecer se lá não tem talvez ainda uma imprensa linkado a você, que tenha cadastro, que está em um grupo, pergunte a ele se já existe essa pessoa, quem sabe aí você encontra esse reforço que você estava buscando. Alguns apresentam para a gente uma pergunta que é muito incomum, e me chama a atenção o tipo da pergunta vir a mim, uma vez que você está em outro estado e vem até São Paulo essa pergunta: pastor, aqui eu não tenho como conciliar os locais e os horários, os Calebs da minha igreja não conseguem participar, tem como mudar? A gente vê aí um ponto de atenção gravíssimo: você não fala com o seu coordenador. Você traz uma coisa que é tão comum e simples que poderia ser resolvida na sua localidade para um outro estado. Mostra aí uma deficiência na sua comunicação com o seu coordenador. Então, você precisa investir nessa parceria. Às vezes você fica pensando: poxa pastor, eu posso fazer isso? Mas tem um pastor aí. Se você é de um bloco, ou se você é de uma região, talvez não tenha um pastor, mas tem um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por que você não levou essa questão a ele? Pastor, eu já levei e ele não respondeu. É outra situação. Mas eu quero que você faça pensar: será que a primeira pessoa que você pensa quando tem algo do imprensa,
Somos nós aqui em São Paulo, ou o pastor Isaías em Goiás, ou talvez o coordenador do estado, do imprensa, e não o seu coordenador? Imagine que dentro da organização, né, quando a gente olha para o corpo eclesiástico, quando a gente olha o que o Senhor Jesus deixou em relação à igreja, existem degraus, né, degraus. Eu vou passando de um a um até chegar ao topo. Às vezes você pula todos, você é lá da igreja, podendo falar com o coordenador da igreja, ou com o coordenador regional, ou com o coordenador do bloco, você vem direto aqui, em outro estado, é uma outra realidade. Eu não sei o que acontece no seu estado. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui em São Paulo, é muito frio, e talvez no seu estado não. Então, para mim, seria impossível fazer um evento agora. Mas para você aí, talvez é ensolarado, o clima tá bom, e você pergunta para mim, pastor, pode? Se você me perguntar na minha atual condição, eu vou falar, não, a gente não vai colocar os Calebs na rua nesse frio. Então, eu não sei da sua realidade. Se você estreitar os laços, a sua comunicação com o seu coordenador, olha, obreiro, esse horário pra gente é difícil, será que não dá pra gente mudar? Eu sei que a orientação de São Paulo é que a gente tem que fazer o evento nesse dia, só que não pode ser um pouquinho mais tarde, ou um pouquinho mais cedo. Então, não é uma coisa que você traz pra gente. Existem duas comunicações que você tem que zelar. Com o seu coordenador do imprensa, se você é coordenador do estado aí no imprensa, com o pastor Isaías, com o pastor Carlos, que está ajudando aqui em São Paulo, e com o seu coordenador na sua localidade. Seja você de igreja, de região, de bloco, tem que haver essa comunicação, para que não haja esse tipo de pergunta. Aí um dos imprensas aqui, como sugestão, falou assim, acho que devemos investir em equipamentos. Será que esse seu pedido já chegou até o seu coordenador? Será que ele sabe que você precisa de uma impressora para imprimir o material? Ah, pastor, quem não saberia? Talvez ele está tão envolvido com outras responsabilidades que ele tem no trabalho, que ele não se deu conta dessa necessidade. Ele ainda não parou para pensar que isso poderia melhorar o trabalho. A impressora, o computador, o tripé, uma câmera, não sei, um equipamento diferente que você já percebeu a necessidade, leva até ele. Duas comunicações. Seu coordenador de imprensa, sua equipe de imprensa, se você é integrante, e o seu coordenador de Caleb. Seja ele pastor, seja ele obreiro. Ele vai poder ajudar você, tá? Então, uma das outras coisas, a capacitação dos cursos, a gente já vai falar. A organização pessoal de vocês, páginas dos blocos. Né? O mais pedido desde que o imprensa começou. Você tem que colocar a mão na sua consciência e ser sincero. Eu estou em condições de administrar uma página de bloco e representar bem o trabalho do Senhor Jesus através do Caleb? Se às vezes a dificuldade de você colocar uma moldura na foto e de enviar no prazo, você conseguiria atender todas as solicitações que a gente faz aos coordenadores de estado? E eu autorizo eles até passarem para vocês o que a gente faz, só para você ter conhecimento disso. Será que você conseguiria realmente administrar? A gente sabe do seu real interesse de divulgar cada igreja, cada região, e a gente também quer isso. Só que poderia ser visto com bons olhos o trabalho do seu bloco se essa página ela fosse ativada hoje. Será que realmente sairia um bom trabalho? Ou seria mais algo para compensar? Uma maneira de aliviar, né? Poxa, tá aqui ó, a minha igreja, mas quem olhar vai se admirar com o trabalho? Por exemplo, a gente está vivendo o MIS. Muitas localidades se destacaram nesse trabalho. E o bom nome do Caleb está indo. Né? Almas têm sido ganhas. Será que você tem essa condição? Porque às vezes o desejo é grande, mas eu também tenho que ter em mente que vão vir junto, como a palavra de Deus fala. Né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Se com a cobrança que talvez você tenha recebido hoje já é difícil para você dar conta, a cobrança com uma página no seu bloco ela vai aumentar, porque você vai ter muito mais trabalho. Não é só um perfil como quando você posta talvez as suas meditações do dia, uma foto de um passeio que você faz em família, com amigos. Existe período, tem regras, tem padrão, tanto texto quanto vídeo, os horários, para quem eu comunico. Você tem já essa disposição, talvez, de tempo, não é disposição de vontade. Vontade eu sei que você tem, mas disposição de tempo. Você dispõe desse tempo para isso? Se não, pessoal, ajuda o seu coordenador do estado. Investe primeiro em colaborar com ele dentro dos prazos. E em breve vai acontecer. Comece a prestar atenção, se interesse mais em perguntar, em oferecer apoio para ele. Porque num dado momento, quando a gente disser vai ser liberado e você tem que estar pronto para isso.
Então, invista primeiro nisso, em ajudar esse coordenador do estado, tá bom? Reciclagem e avaliação dos materiais. Alguns falaram, poxa, pastor, a gente podia fazer de novo o treinamento, porque eu acho que os materiais que a gente tem enviado não estão tão bom ou não atingiram a qualidade que é esperado, porque eu não vejo muito o meu bloco, a minha localidade aparecer na página do estado ou na página do Brasil. Então, nós vamos ativar sim o treinamento de imprensa. Para aqueles que são novos, eles vão fazer as aulas do zero. Para aqueles que já fizeram, vão ter a oportunidade de reassistir, né, de participar mais uma vez e receber novos materiais, que eu já vou explicar como isso vai funcionar. Mas vai sim. O que eu vou pedir agora dos coordenadores estaduais é que vocês sejam, no mínimo aqui, um pouco mais informativos. Se aquela localidade não foi aprovada, avisa o porquê. Porque às vezes ele está errando sempre na mesma coisa e ele ainda não sabe que aquilo é um erro. Então, se eu não tenho consciência do meu erro, eu continuo a praticá-lo. Então, às vezes o erro dele não é nenhuma coisa tão grande, é porque ele esquece a moldura, ou porque as fotos não têm vindo, quando se trata de casa de repouso, não tem vindo no padrão que a gente pede, que é obscurecer o rosto, colocar um blur. Então, você dá um toque para ele, avisa ele, olha, não foi aprovado por isso. Não simplesmente desconsidere, porque cai aqui no erro de que falhou a comunicação, ele continua errando e você continua não divulgando o trabalho de lá. Então, vai sim ter o curso, a reciclagem, para os novos e para os que já participaram, mas você também pode ajudar nessa comunicação aí, por favor, tá? Uma das pessoas disse, Caleb, imprensa não pode ser só jovem? Poderia, e aí seria Força Jovem, né? O Caleb é para quem? Não é para melhor idade? Então a gente tem que investir nele. Se ele não dá conta de tudo, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade com as tecnologias, a gente vai ajudar ele. Não é isso que a gente faz? Então nós vamos gastar mais tempo com ele. Talvez ele não pode ser um exímio designer, mas ele pode ser um fotógrafo. Ele pode ser talvez um redator. Quantos têm uma história tão grande e às vezes você nem conhece, ele tem uma formação que pode te ajudar a colaborar em alguma coisa. Então, invista em conhecer a sua equipe. Se ele tem muita dificuldade em algo, não coloque ele de lado. Aproxima ele e vê o que ele pode render. Talvez ele possa te ajudar em alguma coisa. Ele pode não ser o fotógrafo, mas ele pode ser o assistente. Ele pode ser aquela pessoa que ajuda na decupagem, que durante o evento está lá no computador e recebe as fotos. Então, trabalhe melhor com ele. O nosso trabalho é acreditar e cuidar da melhor idade. Se a gente tira ele, deixa de ser Caleb. Então, vamos investir neles também, tá? Grupo de dicas e encontrando os blocos. O grupo de dicas já existe, imagino eu. Em São Paulo, cada bloco tem o seu próprio grupo, onde eles postam fotos. E cada coordenador de bloco está em um grupo onde o estado todo se reúne. Imagino que nos estados isso também aconteça. Esses grupos estão aí para isso. Tanto o nosso grupo nacional, quanto os grupos de cada estado ou de cada bloco, estão aí para que você veja as fotos que são postadas pelos outros e ao invés de você ignorar quando sobe aquela foto no grupo, mas ele postou muita foto. Mas quem sabe naquela foto você tem uma ideia de ângulo, uma ideia de atividade que pode ser feita, uma ideia de evento que pode ser marcado e ali mesmo você pergunta, olha, como que foi? Como que aconteceu? Só para você, fique entre nós. O Miss Caleb surgiu em Minas Gerais. O bispo viu, gostou, a gente estruturou a ideia e ele foi para o mundo. Então, já está aí. Você tem 28 páginas ativas no Facebook, uma de cada estado. Cada uma delas é um grande grupo de dicas. Você pode olhar lá, ver o que acontece lá. Por exemplo, eu gasto alguns minutos da minha semana, do meu dia, entrando na página de cada estado. Eu vejo o que acontece em Alagoas, em Roraima, no Rio Grande do Norte, lá no Ceará, em Santa Catarina, no Sul, no Paraná, até na Espanha, no México, porque eles também têm as páginas deles. E de lá surgem ideias. Você acha que a gente pensa tudo isso de onde? Então, o grande grupo de dicas já está feito. O que a gente vai estabelecer agora é mensalmente um encontro. O pastor Isaías vai definir uma data para que seja algo nacional, mas você estadual aí, você coordenador do Caleb Imprensa no estado, pode conversar com o pastor do seu estado
um dia, data e horário que ele esteja de acordo e você reúne aí na sua catedral. Se não dá para aproximar os interiores pela distância, coloca eles em videoconferência. A gente tem o Skype como recurso, a gente tem o Zoom como recurso, e em alguns locais que já estão mais estabelecidos, temos o Polycom, que a igreja também consegue, dependendo do dia, disponibilizar para você. Então, vamos ter uma data nacional para que o pastor Isaías fale com todo o grupo, ou às vezes só com os coordenadores, e ele vai avisar. Mas também você, coordenador do estado, pode propor para o pastor para fazer isso com seu bloco ou com seu estado, sem problema nenhum, tá? Uniforme, coletes e crachá. Então a camisa está feita, eu não estou com ela aqui, mas vocês já conhecem ela. Essa camisa é para quem tem o Espírito Santo. Pastor, e aqueles que não têm, mas que ajudam ativamente? Eles podem usar a camisa, uma camisa comum, o colete do Grupo Caleb, e nos eventos nós vamos disponibilizar para vocês um modelo do crachá que vocês vão poder usar. E naquele evento ele é oficial do trabalho do imprensa. Por quê? Vocês já devem ter se deparado em grandes eventos aquela multidão de celulares que só atrapalham. Então, os pastores vão ser orientados ao longo dos eventos a conversarem com os obreiros, com os coordenadores, com os próprios membros e até convidados, para que eles fiquem sentados no evento. E aí você, com a sua organização da equipe, faz essa distribuição de quem vai ajudar em que em cada evento. E para que fique mais fácil a identificação daqueles que não têm camisa, vocês usarão o crachá. Uma dica: todo mundo é imprensa, mas nem todo mundo precisa trabalhar no mesmo evento. Um evento de 100 pessoas não precisa, por exemplo, de 50 imprensas. Então, se o seu estado ou bloco, graças a Deus, tem desenvolvido, você não precisa colocar todo mundo para trabalhar no mesmo dia. Estabelece equipes. Naquele evento vai trabalhar uma equipe de 10, de 20, de 5. E aí aqueles que estão com crachá é que vão ser os oficiais daquele evento. Isso te ajuda a organizar e a ter melhores fotos. Porque você sabe o que cada um vai fazer. Quando você tem muitas pessoas, no muito você tem confusão. Então se organizem melhor em relação a isso. Tá bom? E os departamentos. Nós temos hoje o departamento de design já se estabelecendo, que tem a coordenação da Jéssica de Rio Preto aqui em São Paulo, mas nós também estamos nos esforçando para identificar voluntários aqui entre vocês que possam nos ajudar na coordenação do departamento de fotografia, do departamento de jornalismo e redação, ou do audiovisual e edição. Então, se você já faz isso com facilidade, comunique com o seu coordenador aí, apresenta um projeto que você fez, alguma coisa que você faça, e ele vai apontar você para o pastor Isaías. E quem sabe você pode colaborar com isso. Então, se você já faz algo, continue se aprimorando, né? Nós temos as iniciativas, os cursos, os encontros, mas nada disso vai dar para você toda a credibilidade, né? É aquela velha história, você pode ir para a praia, colocar só o pezinho, entrar até a metade do corpo ou mergulhar. Se você ficar só no pezinho, você vai saber só o pezinho. Você vai saber só aquilo. Então está na hora de mergulhar. Se você entendeu que Deus te chamou para esse trabalho, então pula. Então vai de cabeça. E o próprio Deus vai dar para você aqui mais e mais oportunidades. Aconteceu comigo e com vários outros. Então o trabalho está engatinhando, como o bispo fala. O Caleb é uma criança, vai fazer 7 anos. O Caleb imprensa é quase um recém-nascido. Tem pouco mais de 1 ano de idade. Então a gente ainda está crescendo. Então vai investindo em conhecer mais, além do que a gente te oferece. Busca curso, busca alguma coisa, vai se especializando. Já que falei de curso, a gente vai ter, então, como eu disse, através do coordenador do seu estado, você vai receber os links uma vez por semana, uma aula por semana, e vai poder tirar suas dúvidas. E a cada mês, a Tamires do Rio de Janeiro vai ser a responsável por isso. Ela vai estar enviando para vocês vídeos, aulas extras e os materiais, seja apostila, seja novos documentos, seja atividades, seja provas. Com a coordenação do pastor Isaías, do pastor Carlos, eles vão trabalhar em companhia aqui para te ajudar. Mas passa a ser ativo já a partir de agosto. A gente vai só definir a data depois desse vídeo que vocês estão assistindo, quando vai ser. Vocês passam a receber esses links então, tá bom? Então fica aqui um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Trabalhe com o pastor aí do estado, ele vai dar uma palavrinha para vocês agora se apresentando e apresentando o coordenador do estado ou do bloco.
trabalhe em parceria com ele. E eu tenho certeza que vai arrebentar, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais, gente.